Nós temos agora um momento de prelúdio para você orar e já ir se preparando para o nosso culto. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez diante do Senhor, pedindo a sua graça, dizendo para o Senhor que nós te amamos. O Senhor é nosso Pai querido. O Senhor é sempre bem-vindo no meio da sua congregação. A congregação é sua, nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos, nós te amamos. E queremos muito, Pai, muito receber o seu afago, receber a sua mensagem,
entender o que o Senhor quer falar com a gente, porque nós queremos ser filhos melhores para o Senhor, nós queremos contribuir para a expansão do Teu reino em nossa vida, na vida da nossa família, da nossa comunidade. Ser presente no nosso meio, Pai. Ser presente. Oh, Senhor, nós precisamos da Tua bênção, nós precisamos da Tua cura, nós precisamos, acima de tudo, da Sua presença visível entre nós. Então, outra vez, nós rogamos, imploramos ao Senhor, ser presente entre nós. Declaramos o nosso amor e dizemos aleluia. Como é bom ouvir e cantar louvores ao Senhor. Te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. É bom vê-los. Que delícia ouvir essa canção, não é? Muito bom. Deus já está falando com a gente. E eu não tenho dúvida que Ele ainda vai falar muito mais. Então, fica com os ouvidos bem atentos e com o coração aberto, porque você vai sair daqui hoje cheio dEle. Ele quer nos encher. Então, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para a gente receber dEle. A única condição que Ele pede é esse. Deus ama um coração contrito. Ele está no nosso meio, gente. Eu queria só lembrar rapidamente que nós continuamos com o nosso culto de oração às quarta-feiras. Então você pode participar com a gente, tá? E o lembrete também de que nossa cesta está sempre pronta para receber, acolher com carinho e depois distribuir para alguém que precisa. Se você sabe de alguém que precisa, fale com a gente, tá bem? Nosso irmão Ciro pediu para também comunicar à igreja que no próximo sábado nós vamos comemorar junto com a família o aniversário de 100 anos da sua mãe. Imagina, 100 anos, gente, é uma coisa para lá de importante, né? Às 16 horas, não é isso, irmão Ciro? Às 16 horas aqui no templo. Se você puder, dá uma chegadinha aqui para dar um abraço aí na família, tá bem? Sábado que vem, dia 24. Bom, eu creio que são essas as nossas comunicações. Nós vamos louvar ao Senhor. Só para lembrar, né, que ontem nós tivemos um encontro de casal aqui na igreja. Eu não pude estar presente, mas sei que foi um sucesso. E outros virão, outros encontros virão. Então, vocês que não puderam participar, não fiquem de fora, não. Corra para estar envolvido em todas as nossas atividades, tá bem? Vamos louvar? Hoje com Layara e sua equipe, acertei dessa vez. Tá vendo? É bom quando repete a equipe de manhã e à noite, que dá tempo de corrigir, né, Juan? Vamos ficar de pé, pessoal, enquanto a equipe vem para cá. Vamos louvar com muita força. Vamos ouvir. A gente quer ouvir a voz da congregação, não é isso, Layara? Amém. Boa noite, irmãos. Bom que essas músicas que a gente escolheu aqui para a noite vai dar para ouvir bastante, porque são músicas antigas e eu acredito que todo mundo conhece. Então eu convido você a abrir seu coração, permitir que Deus fale com você através da mensagem que nós vamos ouvir, mas também através dos cânticos que nós vamos cantar agora. Nós vamos começar com Quero Louvar-te. Quero louvar-te,
nós cantamos a nossa próxima música, eu convido aqueles que vieram preparados para trazerem seus dízimos e as suas ofertas. de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Jesus, tome nossas vidas nas tuas mãos. Eu lhe agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelo jantar que tivemos aqui ontem. Obrigada pelos irmãos que estiveram presentes. Senhor, eu lhe agradeço por cada família presente aqui na Betel. E lhe peço para que o Senhor nos ajude, Pai, para que a gente possa cuidá-los da melhor forma possível, Deus. Ajude a liderança dessa igreja, Deus, a cuidar das famílias, Senhor, da forma que elas precisam ser cuidadas, Senhor. Muito obrigado pelo culto que tivemos hoje pela manhã, pela mensagem que já ouvimos, pelo EBD, pelos cânticos que já cantamos. Eu lhe agradeço por tudo, Deus. Agradeço por todos os dízimos que foram entregues no teu altar pela manhã e agora à noite. E lhe peço, Senhor, continue a falar conosco, Deus. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que a gente possa ouvir e entender tudo que o Senhor tem para nós nessa noite.
Que tudo que façamos seja para honra e glória do Teu nome, Deus. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. É um privilégio muito grande poder abrir a porta dessa casa para adorarmos ao Senhor juntos. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu não conheço o rostinho, que estão nos visitando. E assim, sem nenhum constrangimento, só gostaria de fazer menção e arriscar perguntar o nome, né? Vai que fala, né, Eudes? Eu estou vendo a irmã Rayane está voltando, né? Irmã Rayane está aqui em Belo Horizonte agora e está nos visitando pela segunda vez. Irmã Rayane, seja muito bem-vinda. Feliz demais de ver aqui irmão Celso e irmã Jaqueline, que não são visitantes, né? Mas que bom estar aqui vendo vocês. Eu estou vendo ali do lado do Emanuel tem um irmão, que é o Arley. É seu sobrinho. Arley, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe e fale com você. Nós temos aqui um casal aqui também atrás do irmão Aminadab, que tem vindo também. Sejam bem-vindos. Vocês são o Nayeli? O Arley? É isso? Ouvi bem? Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe e possa falar com vocês também. Mais alguém? Acho que não, não é? Acho que não. Muito bem, muito bem. Vamos ouvir a voz de Deus, irmãos? Abra sua Bíblia, então, comigo. Livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Nós retomamos a nossa nova série, a nossa série de mensagens sobre encontros com Deus. E nessa noite nós vamos pensar um pouquinho acerca do encontro com Deus no templo. Essa é uma linguagem veterotestamentária do Antigo Testamento, mas se a gente atualizar essa linguagem, seria encontrando Deus na igreja. É possível encontrar a Deus na igreja também. Muito bem. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que a sua brasa tocou os seus lábios. Agora a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me
Amém. Ó Senhor dos altos céus, nós te damos graças por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito que a inspirou. E nessa noite, Deus, a nossa súplica é que esse mesmo Espírito que está entre nós, que está em cada um de nós, possa iluminar a nossa mente, Senhor, nos dando completa iluminação para que possamos entender a tua palavra em toda a sua profundidade. E te pedimos ainda, Deus, que o teu Espírito torne o nosso coração uma terra fecunda, Senhor, para que possa produzir muitos frutos para a sua própria glória. Assim nós oramos, e nós oramos no nome recusável de Jesus. Amém e amém. 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 Irmãos, introdutoriamente, eu gostaria apenas de dizer que eu assisto com muita tristeza, um fenômeno que é um fenômeno ocidental, mas que também, evidentemente, tem afetado a nossa igreja brasileira, que é justamente o fenômeno chamado de desigrejamento. Desigrejamento. Muitas pessoas que se confessam cristãs e evangélicos têm deixado de frequentar a igreja. E isso tem, assim, há de se fazer ainda estatísticas sobre o assunto, mas fato é que engrossa cada vez mais a fileira daquelas pessoas que não frequentam mais as igrejas, que não vão mais aos cultos. E esse fenômeno, parcialmente, é explicado por um estado que eu vou chamar aqui de desencantamento em relação à igreja cristã, sobretudo à igreja evangélica. E muitos daqueles desigrejados que eu particularmente tenho contato, eles se dizem completamente desencantados com a igreja, porque a mensagem da igreja, ou o estar na igreja, se tornou algo irrelevante para eles. Já não tem mais sentido, já não é carregado mais de propósito o estar frequentemente indo à igreja. E a grande questão para nós nessa noite, ainda de forma introdutória, é perguntar o porquê disso. Por que desse desencantamento? Por que as pessoas estão desanimadas de irem à igreja? Será apenas um processo de secularização? Será porque o homem substituiu, de alguma forma, Deus por outra coisa na sua vida? Será que é apenas isso? Ou será porque, de fato, as nossas igrejas têm perdido a mensagem? Então, aqui, sem qualquer juízo de valor, ou sem apontar em direção de denominação A ou B, ou essa ou aquela igreja, eu fiz aqui uma breve síntese daquilo que eu considero que seja o motivo desse desencantamento e que é tão presente, marcantemente presente e tristemente presente na espiritualidade, na religiosidade da nossa igreja brasileira. A primeira coisa que eu percebo é que houve um deslocamento nos nossos cultos do centro da nossa adoração. De uma forma muito sutil, eu diria, Deus deixou de ser o centro da nossa adoração. E no lugar de Deus, nós substituímos de forma assim, subliminar, eu diria, pelo nosso bem-estar, a nossa satisfação. Nós, de alguma forma, mudamos uma chave dentro da nossa cabeça, e agora, em vez de irmos à igreja para adorar a Deus, nós vamos à igreja buscando bem-estar e satisfação, buscamos nos sentir bem naquele lugar. Então, uma experiência muito epidérmica, né? Muito sensorial, e isso é algo muito presente na nossa espiritualidade hoje. Philip Riffe, que foi um sociólogo americano, ele escreveu um livro chamado O Triunfo da Terapêutica, e ele é um crítico ferrenho do Freud, e ele vai dizer que a cultura do terapêutico fez surgir, um novo homem no nosso tempo, que ele chamou de homem psicológico. E o que esse homem psicológico ele deseja? Ele deseja ser agradado. Então ele olha para o mundo, ele olha para as suas experiências mundanas, para os seus relacionamentos, e ele quer, de alguma forma, que aquilo possa agradá-lo.
E a igreja foi afetada diretamente por essa cultura terapêutica, desse homem psicológico. E muitas igrejas estão reféns desse homem psicológico, então oferecem produtos que agradam aqueles clientes. Não mais um cristão, mas é um cliente que ele recebe ali na igreja. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, consequência do primeiro, é que, de uma forma muito clara, o conteúdo das pregações foi diluído. Nós trocamos o evangelho de Deus, que é um evangelho que fala contra nós, que nos incomoda, por um evangelho mais açucarado também. Um evangelho que foi completamente amputado de temas como culpa, pecado, renúncia, santificação, porque essas palavras, elas são indesejáveis, elas são inadequadas para a nossa época, e elas não enchem a igreja. Porque as pessoas não querem lá ouvir que são culpadas, elas não querem ouvir que são pecadoras, elas não querem ouvir que elas precisam consertar a vida delas, elas não querem ouvir que o seu corpo não pertence a elas, que o seu tempo não pertence a elas, que o dinheiro não pertence a elas, que são servos do Senhor, como nós cantamos, né? Curvem-se diante dele, porque ele é o único Senhor, é o Senhor de toda a terra. Essa mensagem é muito bonita para ser cantada, né? Quanto mais em inglês, ficou maravilhoso, mas essa palavra ela é provocativa e ela mexe com a gente, ela exige da gente muito mais do que apenas ir no domingo na igreja, exige de nós, de fato, uma entrega absoluta ao Senhor. E como isso é impopular nos nossos dias, por conta desse homem psicológico que quer se sentir bem, as igrejas esvaziaram os conteúdos das suas pregações. E também, a reboque, os pastores, não é? Foram afetados por isso. Nós temos hoje pastores que são sequestráveis. Nós temos hoje pastores que andam de jato, de helicóptero. Nós temos hoje pastores que são estrelas. O modelo do rebanho são pessoas que são narcisistas, não é? Que chamam a atenção da congregação, não para Cristo, mas para eles mesmos. Pastores centralizadores, dominadores do rebanho. E eles têm trocado a vocação de ministros do Evangelho para se rebaixarem a gurus espirituais, ou então para terapeutas do rebanho. A igreja se tornou um grande consultório psicológico, onde tem catarse, onde tem grito, onde tem euforia, e onde o pastor se apresenta, então, como aquele que vai iluminado, que vai conduzir as pessoas para que elas atinjam o máximo do seu potencial. Muito bem, isso tem sido, assim, uma síntese dos nossos cultos. Nossa igreja brasileira, se você acha que eu estou exagerando, dê um Google aí. Dê um Google aí e veja você mesmo. As pessoas entram na igreja, riem, brincam, se divertem, mas é só isso, é só riso e diversão e nada mais. Muito bem. Qual que é o resultado disso? O que isso tem gerado? Além desse desencantamento que nós estamos falando. Isso tem gerado dessas pessoas, quando vão à igreja, o que elas encontram lá? Elas encontram si mesmas. Isso é triste, gente. As pessoas vão à igreja para cultuar a si mesmas. Elas vão à igreja para ter um olhar para dentro de si mesmo. Como o Martinho Lutero falou, o homem curvado sobre si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo, querendo satisfazer os seus próprios desejos. E encontram ressonância na pregação, encontram ressonância no louvor, encontram ressonância em tantas experiências, olhando para dentro de si mesmas. Irmãos, e como isso é frustrante. É por isso desse desencantamento, porque isso cansa, gente. Você ser satisfeito o tempo todo, ser tratado como cliente o tempo todo, tratar Deus como seu servo, isso cansa o ser humano, porque o ser humano não foi criado para ser senhor. O ser humano não foi criado para ser o centro das atenções. O ser humano não foi criado para que todos os seus desejos sejam realizados. Nós fomos criados com um propósito. E quando nós não entendemos esse propósito, fatalmente, tudo que a gente vai colocar no lugar irá gerar em nós frustração. Essa é a razão do desencantamento da nossa cultura. Esse é porque as pessoas estão vacinadas com o Evangelho.
Você chama as pessoas para ir à igreja, elas não querem ir porque elas acham que já ouviram o evangelho. E se o evangelho é apenas satisfação pessoal, é apenas prazer, é apenas uma Disneylândia, gospel, ora, então, eu posso consumir esse produto em outros lugares. Então, eu vou à igreja, mas com o mesmo espírito que eu vou no show de rock. Eu vou à igreja para sentir as mesmas emoções e os mesmos arrepios quando eu vou no jogo do Cruzeiro e do Atlético. E a gente passa raiva lá também, né? Mas a gente busca na igreja essas mesmas experiências. E como isso é frustrante, gente. Como isso é frustrante. Mas, e louvado seja Deus por isso, a nossa intenção nessa noite é mostrar que Deus está vivo, Ele continua sendo o Senhor da sua igreja, Ele continua tendo todas as coisas sob o seu controle, e mais do que isso, Ele deseja se revelar a nós, quando nós estamos cultuando ao seu nome. Deus continua no trono, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, Ele continua desejando que o seu povo o experimente. E quando Ele se revela, quando Deus se mostra para nós, na nossa experiência comunitária, na nossa experiência que nós estamos chamando de experiência do templo, experiência da igreja, algumas coisas inevitavelmente acontecem. Coisa 1, Ele se apresenta como o centro da nossa adoração. Quando nós estamos, de fato, cultuando ao Senhor, Ele se apresenta a nós como sendo o centro da nossa adoração. O texto que nós lemos diz que quando Isaías foi ao templo, ele viu ao Senhor e não a si mesmo. Ele disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmãos, bem-aventurados somos nós, que quando vamos à igreja, ao invés de contemplarmos o nosso próprio umbigo, nós vemos ao Senhor. Isso é sinal de que Deus deseja se revelar a nós. Quando nós percebemos a sua presença, quando nós contemplamos a sua face, ver o Senhor é um privilégio. E qual é o objetivo de estarmos aqui? É ver o Senhor. Irmãos, Ele é o centro da nossa adoração, o motivo de tudo que nós fazemos, do nosso empenho, do nosso esforço, do nosso ensaio. Ele é o centro, Ele é o único digno. Portanto, quando nós vemos a casa do Senhor e nos encontramos com Deus, de uma forma muito clara e evidente, os nossos olhos são colocados nele. Eu vi o Senhor. Então, que seja essa nossa experiência. Vamos à igreja, porque eu não quero ser agradado, ter o meu ego massageado, ter as minhas emoções ali identificadas e equilibradas, mas eu quero ir à igreja, eu quero encontrar com o Senhor, eu quero ver a sua face. Coisa 2, quando Deus se revela para nós, nós temos os olhos abertos para contemplar a sua glória, contemplar a sua beleza e contemplar a sua santidade. Irmão, se tem algo que satisfaz a alma humana, é ser invadido pela beleza. Se tem algo que satisfaz a alma humana, é ser invadido pela glória. Não a nossa beleza, não a nossa glória, mas a beleza das belezas, a beleza com B maiúsculo, a beleza de Deus. E ver a beleza de Deus, de fato, reconfigura toda a nossa mente, reconfigura todos os nossos afetos, porque nós percebemos o quão pequeno nós somos, e o quão simples nós somos diante daquele que é plenamente bom, plenamente santo, plenamente belo. Quando nós estamos diante de algo que é muito maior do que nós, é inevitável que o nosso coração se enche de um senso de adoração. Você já contemplou um pôr do sol? Já? Outro dia eu estava na Lagoa da Pampulha. Outro dia não, há uns bons anos. Estava eu, Viviane e Pedro andando na Lagoa da Pampulha e o sol baixando ali, não é? E aquela experiência daquele sol vermelho, sangue, descendo ali na Lagoa da Pampulha,
e aquela noite maravilhosa descendo, e eu falei assim, uau, os céus manifestam a glória de Deus, e Deus fala para a sua criação que Ele renova todas as coisas. Eu lembro que o Pedrinho pequenininho perguntou, nossa, pai, o pôr do sol está falando tudo isso? E quando a gente vê um pôr do sol, quando a gente contempla assim, aquelas quedas de água, a gente não é invadido por um senso de que nós pertencemos a algo maior? Que existe algo muito maior do que a gente? É assim quando nós estamos na presença do Senhor e somos invadidos pela sua glória, pela sua beleza, pela sua santidade, pela sua sublimidade, pela sua majestade, nós percebemos como nós somos pequenos e como isso nos aquieta e enche nosso coração, porque estamos diante daquele que é maior do que nós, nos sentimos protegidos, nos sentimos aninhados debaixo das asas daquele que é o soberano, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Isaías, então, na presença do Senhor, ele viu o Senhor sentado no trono, e ali os limiares tremeram, a casa se encheu de fumaça, ele contemplou a beleza e a santidade de Deus. Coisa 3, quando estamos na presença do Senhor, quando Deus, por sua misericórdia e graça, resolve se revelar aos seres humanos, é capaz, é possível ouvir a sua voz. Não ouvimos a nossa própria voz. Nós somos escravos dos nossos desejos, meus irmãos. Mas nós ouvimos aqui, quando estamos diante daquele que é totalmente outro, ouvimos a sua voz. Irmãos, e como nós carecemos de ouvir a voz de Deus. Como do púlpito dessa igreja, é uma tarefa sempre importante e central aqui para cada pregador. Nós queremos ser um instrumento para que a nossa congregação ouça não a nossa voz, não os nossos desejos, não os nossos projetos, mas ouça a voz do Senhor, porque Deus continua falando. Ele não se cala porque Ele é o verbo da vida, Ele fala, Ele é vivo. Portanto, nós precisamos dar lugar para que Deus fale. E por que muitas vezes nós sufocamos a voz de Deus? Porque certamente Deus nem sempre vai falar o que nós desejamos. Às vezes a palavra do Senhor, como nós vimos, vai falar contra nós, gente. Vai revirar as nossas gavetas mais íntimas, vai nos incomodar, vai exigir de nós renúncia, vai exigir da gente uma correção aqui e ali na nossa vida. Isso muitas vezes é incômodo, mas é assim que Deus fala, porque Ele é Senhor. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Isaías, na sua contemplação diante da glória, beleza e majestade, santidade de Deus, o texto diz que ele ouviu ao Senhor. Ele ouviu a voz de Deus, porque os seus olhos já estavam colocados no Altíssimo. A sua alma já foi invadida pela glória do Altíssimo, e agora ele ouviu a voz do Altíssimo. E quando tudo isso acontece, o que nós experimentamos na nossa experiência com Deus? Quando nós encontramos com o Senhor, ou melhor, permita aqui uma correção, quando Deus se encontra conosco. Porque nós temos aprendido que o Evangelho não é o homem indo ao Senhor. Nós, por natureza, fugimos de Deus. Mas quando Deus nos encurrala, quando Deus nos encontra, quando Ele vai atrás de nós e resolve se revelar como centro da nossa adoração, revelar a sua beleza, e resolve falar conosco, algumas coisas acontecem em nós. Coisa 1, nós caímos dos nossos pedestais. Isaías, quando se encontrou com o Senhor, a primeira fala dele foi, ai de mim, ai de mim. Irmãos, é impossível nós nos encontrarmos genuinamente com Deus e não sermos atacados no nosso orgulho. Não sermos derrubados dos nossos pedestais. É impossível nos encontrarmos com Deus e não sermos feridos pelas suas palavras que depois irão nos curar. Quando nós nos encontramos com Deus, nós percebemos o quão fracos, pecadores e mesquinhos nós somos.
Quando nós nos encontramos com Deus, nós percebemos como a nossa vida precisa ser redirecionada e ser redimensionada a partir da sua perspectiva, a partir do seu ideal, a partir do seu propósito. E isso nos humilha, meus irmãos. É impossível ter um encontro genuíno com Deus e não sentir a alma desesperadamente vazia e sedenta e carente de salvação. Isaías orou: ai de mim, porque eu estou perdido. E mais, ele ainda disse: eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, eu sou um homem carregado de pecado, eu ainda habito no meio de uma geração também carregada de pecado. Senhor, tem misericórdia. Esse senso de que nós estamos diante de Deus e precisamos corrigir as nossas vidas é uma condição sine qua non, meus irmãos, no nosso encontro com Deus. É isso que acontece quando Ele nos visita. Coisa 2, quando nós temos esse encontro com Deus, temos o privilégio de ser encontrados por Deus, nós caímos dos nossos pedestais e inevitavelmente sentimos a nossa carência de misericórdia, porque confessamos a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Nenhum ídolo pode salvar, meus irmãos. Nada que você coloque no seu coração, que não seja o Senhor, será capaz de satisfazer você. Não adianta você satisfazer todos os seus desejos, realizar todos os seus planos da sua vida, ter a casa, a esposa, os filhos, a profissão, seja o que for, como você desejou. Isso é vazio demais. Você precisa ser preenchido por algo muito maior do que apenas essas suas experiências aqui e agora, da temporalidade, porque elas são limitadas. Quando nós nos encontramos com Deus, nós percebemos que carecemos de algo muito maior. Nós precisamos dEle. Irmãos, nós só existimos, nós só vivemos por causa dEle. O ser humano foi criado para Ele. É por isso que nada nesse mundo vai nos satisfazer plenamente. A nossa alma sempre estará inquieta, disse Santo Agostinho, enquanto não descansar em Deus. Enquanto não for guardada em Deus. Então, quando Deus se revela a nós, Ele nos atrai a Ele. Porque Ele é a fonte das fontes, Ele é o único capaz de nos dar aquilo que de fato a nossa alma deseja, meus irmãos. Talvez esse seja o motivo dessa geração estar tão inquieta, tão empanturrada de remédios, tão narcotizada, porque muitas vezes nós, cumprindo os nossos desejos e correndo atrás dos nossos sonhos, nós percebemos que estamos correndo atrás de um pote no final do arco-íris, mas nós não chegamos em lugar nenhum. E não chegaremos de fato, porque como nós cantamos aqui na igreja, o nosso lugar é o Senhor. O nosso lugar, o nosso descanso, a nossa plena satisfação, a nossa alegria, a nossa paz é o Senhor. E mais ninguém, e mais nenhuma outra experiência. Então, quando Deus se revela a nós, nós sentimos uma inevitável carência de misericórdia e percebemos que somos incapazes de salvar a nós mesmos. Nós precisamos de alguém que venha e nos socorra e nos preencha de significado e de propósito. Coisa 3, quando Deus se revela a nós, no templo, na igreja, nas nossas experiências comunitárias, nós nos entregamos a Ele, porque é impossível nós sermos visitados pela misericórdia, pela bondade, pela beleza de Deus, e não respondemos dizendo: eis-me aqui, Senhor. Porque a graça de Deus, e permita aqui um parênteses, você é calvinista nesse ponto, a graça de Deus é irresistível. A beleza de Deus é irresistível. Quando Deus resolve nos atrair à sua presença, quando Deus revela a sua face para nós, quando Deus revela a sua profundeza para nós, nós queremos ser invadidos por Ele. E a única resposta que podemos dar de volta ao seu amor, a essa atração, é dizer: eis-me aqui, Senhor. Foi isso que Isaías disse quando o Senhor falou: a quem eu enviarei? Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Nós nos entregamos a Ti,
Faça tudo aquilo que está no seu coração. Irmãos, quando nós adoramos a Deus, nós levantamos as mãos, não é? E lá no hebraico, se eu não me engano, é halal, adorar com as mãos levantadas. E o significado da adoração com as mãos levantadas é justamente essa ideia da rendição. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Então, quando nós estamos diante de Deus em adoração profunda e levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo: Senhor, nós nos rendemos, porque eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero abandonar toda a sabedoria humana, todo o projeto humano, tudo aquilo que eu acho que é bom para mim. Senhor, eu me rendo, eu entrego-me a Ti plenamente. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui porque agora eu encontrei a fonte das fontes, aquele que vai me satisfazer plenamente. Senhor, eu me rendo. Eu não vou atrás agora dos projetos humanos. Senhor, eu me rendo a Ti. E não é aquela rendição ali na marra, mas é aquela rendição espontânea por conta da Sua graça que é irresistível em nós. A pergunta que se faz em contraste com a experiência frustrante do homem curvado sobre si mesmo é: será que vale a pena? Será que vale a pena dedicar a nossa vida ao Senhor? Será que vale a pena, de fato, permitir que Deus nos encontre? O que você acha? Eu só posso dizer para você que vale super a pena. Eu tinha um pastor de adolescentes que ele era muito engraçado. Ele dizia assim: eu não posso te fazer experimentar o que eu experimento, mas pense assim, se eu te disser que eu estou chupando uma laranja. Ele era muito engraçado. E você pergunta: a laranja é gostosa? Aí ele vai dizer: olha, você tem que experimentar. Aí você vai dizer por você mesmo se é gostoso ou não. Mas enquanto isso vai ficar apenas no mundo das ideias. Mas que nessa noite, pela graça e pela bondade de Deus, eu e você possamos confiar no Senhor, ao ponto de fato, nos rendermos a Ele plenamente. Deixarmos de lado as nossas experiências emocionais e nos entregarmos a Deus. Entregar nossa vida, meus irmãos. Como nós falamos aqui domingo retrasado, não há tempo a perder com as coisas desse mundo. Um dos motivos é que elas são incapazes de nos satisfazer. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor, nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos ir ao Senhor, nós precisamos deixar que o Senhor se revele a nós, nós precisamos deixar que o Senhor mostre a sua beleza para nós, para que possamos contemplar a sua face e encontrar nele não apenas a experiência de descanso, como Jesus prometeu em Mateus 11, 28, mas a plena satisfação, encontrarmos o nosso lugar nesse mundo, quem nós somos, a quem pertencemos e para onde nós vamos e por que nós existimos e porque nós fazemos o que nós fazemos. Deus tem as respostas para isso, porque Ele é o centro, Ele é o núcleo da nossa existência. E quando nós nos curvamos em obediência à sua vontade, não à vontade do nosso corpo, quando nós entendemos que pertencemos a Ele, nós encontramos tudo isso. Mas, para tanto, o nosso culto não deve ser um culto autocentrado, voltado para nós, mas nós precisamos restabelecer o lugar de Deus, o nosso culto. Se vivemos isso nas nossas experiências particulares, viveremos isso na igreja. E aí, quando viermos à casa de Deus, nós vamos, de fato, entender o porquê nós estamos aqui e porquê nós cultuamos ao Senhor nosso Deus, vivemos para a sua glória. E é essa a experiência das experiências, esse é o motivo pelo qual eu e você existimos. Existimos não para nós mesmos, existimos para o louvor da glória de Deus. Então que nessa noite possamos com coragem, assim como Isaías, dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me, usa-me para a sua glória. Como diz o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, mas para a sua própria glória existimos para cumprir toda a sua vontade. Amém? Amém mesmo?
Irmãos, vamos encerrar nosso culto cantando uma música que sintetiza tudo isso que nós acabamos de falar, porque é uma oração que diz e pede ao Senhor para que Ele possa, de fato, nos usar nesse mundo para a sua própria glória. Em seguida estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Os irmãos fiquem à vontade, se quiserem ficar em pé, se quiserem continuar sentados. E cante essa música como uma oração mesmo ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha
Amém, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti, porque Tu és o Senhor de tudo. Nós nos curvamos diante da Sua beleza e majestade, porque reconhecemos que Tu és o centro. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para a Tua própria glória. Que todo o nosso culto, que todo o nosso louvor, que toda a nossa adoração seja direcionados para a Tua presença, para a Tua beleza. Queremos Te contemplar, Senhor, não contemplar a nós mesmos, mas contemplar o Senhor. Ó Deus, continua se revelando a nós, continua mostrando a Tua face a nós, continua falando com o Seu povo, ó Senhor. Carecemos de ouvir a Tua voz, carecemos de perceber, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, continua falando do púlpito da Betel, continua revelando à nossa igreja o Teu desejo para nós, Senhor, no precioso nome de Jesus. Mas a nossa oração nessa noite é que o Senhor sempre se agrade do nosso ajuntamento, que o Senhor seja, Deus, dignificado nas nossas adorações. Ó Deus, que os nossos lábios sejam verdadeiros diante de Ti. Portanto, ó Deus, redireciona a nossa mente, o nosso coração e atrai-nos para Ti, Senhor, para que possamos encontrar em Ti o descanso e a satisfação que tanto desejamos e anelamos. E assim que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém, amém. Irmãos, uma semana abençoada a todos, que Deus nos abençoe, que Cristo continue mostrando nas nossas vidas a Sua beleza e a Sua santidade. Nós temos aqui no nosso hall, vai ser no hall, né? Um cafezinho, um chazinho. Você é convidado a participar conosco, e aí nós vamos conhecendo melhor aí os visitantes. Que Deus abençoe, possamos ir em paz para as nossas casas. Amém.